paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. E nós queremos louvar a Deus por sua companhia, você que nos permite adentrar no seu lar para juntos adorarmos o Senhor Jesus através do programa Deus Fala ao Coração. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui no Grande Recife e toda a região metropolitana, você que está no interior do estado, você que está em outro estado da Federação Brasileira, você que está em outro país, muitos irmãos ali na Argentina, continente africano, temos irmãos ali no Peru, irmãos em Portugal e em outras partes do mundo que estão conectados conosco, seja através das plataformas digitais e, portanto, nós queremos saudá-los e pedir que a bênção de Deus seja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton, a quem Deus tem levantado e colocado à frente deste tão grande rebanho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, e também na obra missionária, como citei, na República Argentina, continente africano, em Lima, Peru, e também em Portugal. Nós temos famílias missionárias que estão ali fazendo a obra de Deus, e esta obra missionária é presidida também pelo nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Nós queremos louvar a Deus pela vida da irmã Judite, sua esposa, a quem enviamos saudações, ao querido pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da igreja e também da convenção de ministros. Queremos saudar a todos os diretores da nossa igreja, saudar a todos os coordenadores de área, vice-coordenadores, aqueles que são ministros, os presbíteros, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Queridos, queremos também saudar todos os companheiros, obreiros da obra de Deus, que cooperam com o nosso pastor presidente, auxiliando no interior do estado. Os pastores que estão no setor, em setores, os que estão em filiais, Deus os abençoe. Queremos enviar uma saudação especial ao pastor Osias Gomes, que está ali em Lagoa do Carro, a sua esposa, irmã Marta. Queremos saudar o pastor Samuel Guerra, que está ali em Ipojuca. Saudamos também, queridos irmãos, todo o povo de Deus na cidade de Tracunhaé, cidade onde cresci, e passei 25 anos da minha vida naquele lugar, onde está o pastor Gilson Bezerra. Nós saudamos todos os servos de Deus, obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares, cooperadores. Que Deus vos abençoe no santo nome de Jesus. Quero saudar os nossos irmãos ali na área 72, na congregação Polo em Novo Benfica, congregação em Estrada dos Remédios, congregação em Sítio Tabaiares, congregação em Cordeiro, Caxangá e também congregação em Zumbi. Saudamos toda a liderança, todos os presbíteros, diáconos, auxiliares, oficiais e locais e cooperadores. Meus irmãos, eu quero saudar também neste momento, como sempre fazemos, aos nossos irmãos, nossos queridos irmãos que estão no trabalho neste momento, você que é porteiro, você que é vigilante, você que trabalha na área da saúde, mas está conectado conosco, isto mesmo, que Deus os abençoe. Este programa, meus irmãos, é exibido não só pela TV, você pode acompanhá-lo através da TV, rádio e também plataformas digitais. Você pode aproveitar este momento e compartilhar o link deste programa para abençoar vidas. Compartilhe Rede Brasil, compartilhe Deus Fala ao Coração. Esse programa pode ser acompanhado pelo Facebook, YouTube e também Instagram. Deus abençoe a você que está no hospital como paciente e talvez aí na sua cama, em seu leito, mas ouvindo pelo rádio, pelo celular. Você que acabou de entrar, acessou as plataformas digitais, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração e certamente Ele falará conosco nesta noite, uma vez mais,
em nome de Jesus. Eu quero, meus irmãos, neste momento, convidar a todos para lermos a palavra de Deus. Se você dispõe de um exemplar das Sagradas Escrituras e pode manuseá-lo neste momento, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós iremos ler a partir do versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 7. Estarei lendo na Bíblia atualizada. A palavra do Senhor diz: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação em Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Queridos, nós iremos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor, agradecendo pela palavra lida, a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque ela vai e penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos. E nesta noite nós vamos refletir, logo após a oração, nesta palavra que é viva, que é poderosa. Estaremos orando neste momento, apresentando os enfermos, apresentando todos os irmãos que já estão conectados conosco, estão nos acompanhando pela TV, rádio, plataformas digitais. Que Deus os abençoe. Queremos neste momento clamar a Deus pelas famílias enlutadas, aqueles que estão neste momento tristes, angustiados, em luto, precisando de um abraço na sua alma. Aqueles que estão passando por alguma dificuldade, nós servimos a um Deus que tudo pode, um Deus que manda nos céus, na terra e no mar. Aquele que disse que não há outro Deus além dele. Ele mata e faz viver, fere e sara. E ele mesmo disse: E quem pode fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Esse Deus que é grande, que é poderoso, Ele está pronto para nos ouvir. Por isso que Ele diz através do profeta Jeremias: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que tu não sabes. Portanto, vamos falar com Deus. Se você puder fechar seus olhos neste momento, ou mesmo, quem sabe, se você está em casa, em um ambiente que lhe proporcione isso, você pode dobrar os seus joelhos e orar comigo neste momento. Pai bendito, no santo nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor,
iniciando mais um programa, Deus fala ao coração, e eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, por Tua bondade, por Tuas misericórdias, por Tua graça, por Teu favor, Senhor. Sim, nós não merecemos, mas nós dependemos da Tua graça, nós dependemos do Teu amor, nós dependemos das Tuas misericórdias. Assim como disse Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Meu Deus, meu amigo, como é bom falar com o Senhor, como é bom entrar em Tua presença, Senhor, com ousadia, conforme diz o escritor aos Hebreus. E em Tua palavra nós temos confiança de falar contigo, de apresentar as nossas causas, de apresentar, Senhor, os nossos dilemas, de apresentar os nossos conflitos internos e externos, de apresentar a Ti a nossa total dependência em Ti, de apresentar ao Senhor a devida adoração, o culto racional, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12. Senhor, recebe o nosso culto, a nossa adoração. Entendemos que somente o Senhor é digno de ser adorado e nós tributamos a Ti a honra devida, Senhor. Recebe a glorificação de todo o Teu povo, todos que neste momento estão conosco, Senhor, através do programa Deus Fala ao Coração, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, aqueles que estão, Senhor, no interior do estado, mas também aqueles que estão em outros estados da nossa federação, que estão em outros países, o Teu servo que está em seu automóvel agora, retornando do trabalho ou indo ao trabalho, Senhor, o Teu servo que trabalha por aplicativo, Senhor, e que passa a noite ganhando o seu pão, mas que ligou o rádio, está pedindo uma palavra e conosco neste momento ora e fala contigo. Eu te peço, Espírito Santo, sopra o Teu vento agora, Senhor, e traz milagres para os Teus servos, renova as forças daqueles que estão fracos, alegra os corações tristes, abatidos, angustiados. Abrace, Senhor, a alma dos Teus filhos, dos meus irmãos que nos acompanham neste momento. Entra, Senhor, neste quarto de hospital, dá alegria, mostra o propósito pelo qual, Senhor, os Teus filhos estão passando por esta provação. Nada acontece por acaso, Senhor, em nossa vida. A Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Seu decreto. Sim, Senhor, a nossa vida está sob o Teu controle, o Senhor nos dirige, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá graça para nos mantermos de pé e prosseguirmos, Senhor, nesta caminhada até o dia em que o Senhor há de voltar e nos levar para os céus, onde estaremos eternamente com o Senhor. Mas que nesta noite o Teu Espírito trabalhe, continue trabalhando, ajudando aqueles, Senhor, que precisam de ajuda sobrenatural. Eu te peço que este programa seja de bênção, usa Teu servo convidado para estar louvando e que o louvor, Senhor, possa também ser um instrumento Teu e possa tocar as vidas, aqueles que não Te servem, mas que já estão acompanhando o programa, Senhor. Fala, impacta, faça milagre e o maior milagre, Senhor,
que é o milagre da regeneração, da conversão. Que o teu Espírito possa convencer os homens nesta noite do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço assim, Senhor, a tua bênção a todos os teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como é bom estarmos reunidos, não é, na presença de Deus e unidos através do programa Deus Fala ao Coração. E como disse, né, muitos irmãos nos permitindo adentrar em seu lar através da programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Você que está em casa neste momento, chegou do trabalho cansado e está se recompondo, já jantou, está com a sua família, está na sua sala ou mesmo na cozinha, mas a TV está ligada e você está acompanhando este programa. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero chamar a sua atenção neste momento. Talvez você esteja em um ambiente público, talvez em uma lanchonete e quem sabe em um restaurante, mas está acompanhando Deus Fala ao Coração. Eu quero chamar a vossa atenção neste momento. Nós vamos refletir um pouco aqui na palavra de Deus. Temos alguns minutos para refletir na poderosa palavra do Senhor. E eu quero lhe convidar neste momento para refletirmos no texto em que lemos. Você que chegou agora, lemos o que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Lemos do versículo 1 ao versículo 7. E estivemos lendo, queridos, os 7 primeiros versículos deste capítulo que traz a narrativa do momento em que Josafá, rei de Judá, teve uma experiência com Deus, uma experiência espiritual. Na verdade, cada crente precisa ter um momento com Deus, a sua experiência. Nós não podemos viver apenas das experiências de outrem. Nós precisamos ter a nossa experiência. Nós precisamos nutrir experiências com Deus, porque isso vai trazendo raízes espirituais e nós vamos crescendo na graça e também no conhecimento. Queridos, o livro das Crônicas, como todos nós conhecemos, este livro que está no Antigo Testamento, e nós temos o primeiro e segundo livro das Crônicas na nossa Bíblia em português, mas esse título foi dado por Jerônimo no século IV da era cristã, e os hebreus deram o título de Atos dos Dias, referindo-se àquilo que aconteceu no período dos reis, Atos dos Dias, ou mesmo Atos dos Tempos. Os gregos deram outro nome, Paraleiponema, e esse termo significa coisas esquecidas. Essa definição é trazida por Stalin Ellison no livro 2005. Ele traz essa definição exatamente do significado da palavra em que os gregos deram para crônicas. Portanto, as coisas esquecidas que não foram narradas no livro dos reis, ou nos livros dos reis, e também no primeiro e segundo livro de Samuel. Algumas delas se encontram exatamente nas crônicas, nos atos dos dias, nos atos dos tempos. E dentre esses atos nós vamos encontrar o que acontece exatamente na vida
de um servo de Deus piedoso chamado Josafá. O capítulo 20, meus irmãos, ele inicia dizendo: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. A gente percebe aqui pelo menos 3 povos: os descendentes de Moabe, os moabitas, os amonitas, descendentes de Amon, e ainda alguns dos povos meunitas. Diz a Bíblia que vieram à peleja contra Josafá. Portanto, o texto inicia-se falando de uma guerra, de uma peleja. E esta peleja não era qualquer peleja, porque havia aqui alguns povos. A Bíblia faz menção de 2 e faz menção de alguns, de um povo chamado meunitas. Haviam muitos homens ali reunidos, apostos, para batalhar contra Josafá. É muito comum nós vermos, irmãos, nações se levantando contra Israel no Antigo Testamento. Esse desejo por vingar Israel, por abater a Israel, nós vamos perceber em toda a história da Bíblia. Israel já foi bombardeada por vezes e até hoje é assim. Até no seu aspecto escatológico, a Bíblia fala em um tempo em que as nações se reunirão para lutar contra Israel. Mas o Senhor descerá sobre as nuvens com poder e grande glória e trará a salvação para Israel. Israel é a nação escolhida por Deus. Israel é o relógio profético de Deus para as nações. Israel é tão amada por Deus que a Bíblia diz que quem abençoá-la será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoada. Portanto, queridos, a nação de Israel, o povo de Deus, por vezes atacada, e o texto mostra exatamente esta fúria dessas nações. Os amonitas, os moabitas, alguns dos meunitas, se reunindo contra Josafá. E eu quero mostrar rapidamente aqui a postura deste rei. É claro que todos nós, quando estamos diante de uma ameaça, estamos diante de uma notícia que traz para nós uma informação funesta, triste, e que às vezes abate a alma, às vezes traz perturbação, às vezes tira paz, tira o sono, a concentração espiritual, até no momento de oração. A circunstância que nos leva muitas vezes, irmãos, a estar desta forma. Percebamos o que acontece. Versículo 2 diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, nós temos aqui informantes, a informação em relação às nações que se reuniram e estavam vindo contra Josafá. E o informante diz: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3, então Josafá teve medo. Eu vou ler mais uma vez para você entender. E Josafá teve medo. Em segundo lugar, se pôs a buscar ao Senhor. Terceiro lugar,
e apregoou jejum em todo o Judá. A informação, a notícia que Josafá ele recebe de que nações e uma grande multidão estava vindo contra ele, faz com que ele temesse. E esse temor que eu me refiro aqui não é o temor que a Bíblia fala em relação a Deus, a honrar. Esse temor aqui é medo, que faz parte do sentimento humano, das emoções. São faculdades, não é? Ligada à alma, sentimentos, vontade. Josafá, ele teme com aquela notícia, mas o medo, irmãos, pode nos fazer tomar algumas decisões. O medo pode nos fazer recuar. O profeta Elias, por exemplo, quando ameaçado, os irmãos lembram quando Jezabel mandou um recado para Elias, dizendo que assim como tinha sucedido aos profetas de Baal, assim também aconteceria com ele. E a ameaça de uma mulher fez com que Elias se escondesse, chorasse, ficasse depressivo, e a Bíblia diz que em seu ânimo ele pediu a morte. Elias disse: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, eu estou diante de uma ameaça, então eu quero morrer. Foi isso que Elias disse a Deus. No texto em apreço, Josafá, diante da informação, ele teve medo. Mas o medo que Josafá tem, ou teve, o faz tomar uma decisão, e uma decisão assertiva. Porque ele não recua, ele não foge. Como homem, ele teve medo. Ele tremeu na base. Não sabia ao certo o que aconteceria com ele e com o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, versículo 3, que ele teve medo e em seguida se pôs a buscar ao Senhor. E aqui começa a vitória de Josafá. Havia uma grande ameaça. E por conseguinte, o medo daquela ameaça. Josafá não se esconde, Josafá não se isola, Josafá não procura outros meios para talvez levá-lo a uma possível vitória. Mas Josafá entende que só havia um caminho para que ele tivesse vitória, e esse caminho era Deus. Então ele se pôs a buscar ao Senhor. Isso fala de oração. A oração, irmãos, é o caminho que nos leva a ter vitória. E eu vou dizer de novo, a oração é o caminho que nos leva a ter vitória. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que ele apregou jejum em todo Judá. E eu queria refletir com os irmãos nessas duas ações de Josafá. Ele buscou ao Senhor e apregoou jejum. O jejum bíblico, ele é tão poderoso, porque o jejum não é apenas a privação de alimentos apenas. Jesus ensinou acerca disto. O Antigo Testamento mostra homens que fizeram jejum. Capítulo 9 de Daniel, versículo 3, mostra quando Daniel ele tem uma revelação de Deus e ele se coloca a buscar ao Senhor, e diz a Bíblia que dentre outras coisas que Daniel faz, ele rasga as vestes, coloca a roupa de saco, sinal de humilhação, ele ora,
ele busca a Deus através da palavra, mas ele também jejua, ele começa a jejuar. A prática do jejum está tão presente na Bíblia, meus irmãos. Daniel, ele jejuou. O rei de Nínive, quando esteve diante da iminência destruição da cidade, quando Jonas pregou a destruição daquela cidade por ordem de Deus, sob uma condição: se o povo não se arrependesse, Deus destruiria aquele lugar. E diz a Bíblia que aquele homem, tomado, comovido pela mensagem do profeta Jonas, apregou a um jejum em toda a cidade, e disse ele: homens, mulheres, crianças e até animais vai jejuar, para que Deus tenha misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Deus teve e poupou. Deus desistiu de destruir a cidade. Elias também é um exemplo de pessoa que jejuou. O próprio Jesus passou 40 dias e 40 noites, irmãos, jejuando. Jesus ensinou no Sermão do Monte acerca do jejum. Jesus disse: quando jejuares, lava o rosto. Não demonstre às pessoas que você está jejuando, porque na verdade o jejum é algo pessoal, particular, íntimo. É algo entre você e Deus. Mas quando alguém se abstém do alimento por um propósito, não é apenas deixar de comer por deixar, mas é ter um propósito, e este propósito ser colocado diante de Deus. É dizer: Senhor, eu não vou me alimentar por esse período do dia, porque eu estou santificando o meu corpo. Eu estou colocando diante de Ti a minha vida e consagrando a minha vida. Eu estou Te dizendo, Senhor, que o meu corpo precisa do alimento e eu o sacrifico, dizendo que o Senhor é mais importante. Eu consagro a minha vida a Ti, para que o Senhor realize, faça este propósito que eu preciso e que eu Te peço, se estiver dentro da Tua vontade. O jejum é tão poderoso, queridos, que Jesus chegou a dizer em Mateus capítulo 17, versículo 21, que alguns demônios só são expulsos com oração e jejum. Vejam que Jesus, ele usou aqui uma arma espiritual poderosa agregada à oração: jejum. Quando nós jejuamos, nós estamos buscando poder, nós estamos buscando graça, e por meio dele nós nos aproximamos de Deus. E eu quero abrir um parêntese para lhe fazer uma pergunta: quando você jejuou? Quando você estabeleceu um tempo para, em propósito ou por um propósito, você disse a Deus: eu irei jejuar por um tempo. É claro que aqui entra a preocupação física, você não pode fazer além do que pode, principalmente aqueles que têm problemas de saúde, mas se você reconhece o seu limite físico e estabelece um tempo para buscar a Deus, deixa eu te dizer algo: o Senhor vai se levantar do trono e vai te dar vitória. Porque Josafá, queridos, ele propôs em seu coração buscar ao Senhor com oração e com jejum. E o jejum foi apregoado a todo o povo de Judá. E olhem que disse Josafá em oração, jejuando. Ele disse, ele se coloca de pé na congregação, em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e ele diz: ah, Senhor Deus de nossos pais,
Porventura não és tu Deus dos céus, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura é nosso Deus, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra? Primeiro, Josafá, ele atribui a Deus todo o poder. Ele reconhece que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E ele diz isso ao Senhor em oração: eu reconheço que tu és, que tem todo o poder. Tu és todo poderoso. Ele diz: o Senhor também expulsou os moradores desta terra e não deste por herança a posteridade de Israel, Abraão, teu amigo, esta terra. Ele fala, queridos irmãos, ainda dizendo sobre a edificação daquele santuário que havia feito em Jerusalém por meio de Salomão. E ele disse, o Senhor fez uma promessa dizendo que a oração que fosse feita a este lugar, ou neste lugar, os teus ouvidos, os teus olhos estariam atentos. Ele apresenta as dificuldades dos inimigos que estavam vindo para invadir Judá. E ele coloca, queridos, as suas limitações, porque ele diz assim: eu não tenho como resolver, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Nós vamos perceber que a partir do versículo 14 há uma resposta de Deus. E eu caminho para a conclusão desta rápida reflexão dizendo que o Espírito do Senhor usa Jaaziel no meio da congregação e ele diz: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Disse ainda o Senhor por meio de Jaaziel: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Eu concluo esta reflexão te dizendo: se você orar, se você jejuar por um propósito, por este propósito que você precisa, Deus se levantará do trono, haverá livramento. Deus vai mudar essa situação. Você crê nesta palavra? Eu não estou falando aquilo que penso, eu não estou falando as minhas opiniões, eu estou falando a palavra de Deus. A oração e o jejum move as mãos de Deus. E o Senhor te diz por meio da sua palavra: não temais, porque amanhã haverá livramento, haverá mudança, haverá socorro, haverá milagre, haverá operação de Deus, porque Ele se levantou e se agradou da tua oração e do teu jejum. Nem tudo está perdido. O Senhor vai chegar nesta causa. Descansa, não temas, conforme diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe,
Que Deus te ajude. Queridos, nós vamos continuar adorando o nome do Senhor e agora nós estaremos louvando a Deus com o convidado do nosso pastor presidente. Nós temos hoje aqui a presença do querido Ben-Yane, ele que é o convidado do nosso pastor presidente para estar louvando ao Senhor, e vamos adorar o Senhor Jesus juntamente com este servo de Deus. Adore ao Senhor e seja abençoado através desse cântico. Amém, pastor. Vamos louvar a Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. Sabe qual é a verdade? A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: aleluia. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre
sempre assim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! É na mão de Deus e vai ser sempre assim. Glória a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Deus Fala ao Coração e queremos informar aos irmãos que esse programa pode ser acompanhado não só pela TV e rádio, mas também pelas plataformas digitais, YouTube, Instagram e Facebook. Está aparecendo aqui, não é, os perfis que os irmãos podem acessar para acompanhar toda a programação do Deus Fala ao Coração. Aproveite este momento para enviar o link deste programa e abençoar vidas. Compartilhe Rede Brasil, compartilhe Deus Fala ao Coração. Lembrando aos irmãos que nós podemos receber aqui áudios, até 1 minuto. O irmão se identifica dizendo o nome, de onde está falando, faz o seu pedido de oração, interage conosco. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir os áudios dos nossos irmãos, interagindo assim com os nossos queridos internautas. Você, portanto, já pode enviar o seu áudio para o contato que está aparecendo aqui na sua tela. Amém, queridos irmãos? Nós vamos agora ao quadro Deus de Milagres. Você quer ver, ouvir o que Deus continua fazendo? Vamos então assistir mais um testemunho. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou irmã Sandreli Olímpio e quero dar meu testemunho de cura. Eu fui acometida de um câncer terminal. Quando eu tinha sofrido um aborto, eu não sabia que estava grávida e ali não foi feita a curetagem. E aí se agravou, eu tive uma infecção muito séria e quando, sentindo muitas dores, eu descobri que estava com câncer. Fui tratada ali no Hospital do Câncer, mas começou tudo no Laboratório da Mulher, ali na Avenida Conde da Boa Vista, com a médica doutora Fittipaldi. E aí ela disse a mim que não tinha mais o que fazer e que o câncer era terminal. Me deu 6 meses de vida. Eu, no início, tinha muitas promessas, o Senhor falava comigo diariamente, então eu não cria que eu iria morrer. Mas quando chegou um tempo, o finalzinho do cálice, que os cabelos começaram a cair, quando foi feita a quimioterapia, a radioterapia, e muitas vezes vomitando e ficando em cima do vômito por não ter força, eu disse, eu vou morrer. Então tomei uma atitude, eu estava ali na área 10, Assembleia de Deus, fazendo parte ali em Jaboatão, com o nosso pastor Dário Saudoso. E ali eu voltei para o Curado 4, para uma casa da minha tia Zeca, que me acolheu e eu disse, tia, eu estou morrendo. E ali fiquei por uns dias no sofá e ela dizia, minha filha, tenha fé, porque Jesus curou de câncer o pastor aqui da igreja. E eu dizia, tia, mas veja a minha situação, já muito debilitada, mas o Senhor vinha dizendo a mim que eu teria um lindo testemunho, que a doença não era para a morte, mas era para a glória dele. E passando-se o tempo, muito debilitada, a campanha evangelizadora, que é um grupo de irmãos da igreja que faz visitação no domingo à tarde, foi na casa da minha tia fazer uma visita e eu estava já lá. E engraçado que a irmã Ilceia Timóteo era dirigente dessa campanha e ela tinha vindo de um enterro de uma amiga dela que tinha morrido de câncer. A campanha evangelizadora fazia 15 anos, ela vinha orando para Deus dar um milagre a ela. E naquela tarde estávamos todos ali reunidos na casa da minha tia e algumas irmãs vieram com a campanha evangelizadora, que é esse grupo que eu já falei, e ali na oração Deus bradou, tirou o meu primo que estava
Hoje ele está cometido de AVC, mas na época ele saiu do quarto, Deus tomava ele e dizia: mulher, por que tu estás a temer? Eu não te falei que essa doença não era para a morte? E para tu saber que eu sou Deus que mando no céu, na terra, no mar e no ar. Eu chamo a enfermidade pelo nome. Aleluia. E ele disse: câncer, saia agora. E eu vomitei o câncer. Foi uma coisa maravilhosa. A glória de Deus tomou conta daquele lugar. Jesus batizou com o Espírito Santo naquela tarde. Deus fez coisas grandes e eu estou aqui testemunhando. Quando eu voltei para minha médica, detalhe, eu dizia assim a ela: Jesus vai me curar e eu vou dar um culto em ações de graça. Ela dizia: Sandrelli, se Jesus te curar, eu aceito esse Jesus. A senhora, de repente, pode estar aí me ouvindo do outro lado. Eu disse: doutora Simone Fittipaldi, agora eu sei porque eu estou aqui. É pela sua alma. E ela tinha uma tia que estava em estado terminal e que o Senhor visitou ela. Ela me disse no consultório que alguém chegou batendo na porta dela e ela disse: eu não vou atender não, que são esses pedintes. Mas ali a senhora ficou continuando a bater e ela foi atender aquela senhora. E quando a senhora chegou, ela foi dizendo: eu não vim te pedir nada. Aleluia. Eu vim te dizer que o meu milagre que está lá no teu consultório vai testemunhar e eu curarei a tua tia. Oh, glória! E Jesus curou a tia dela de câncer. Ela assinou uma documentação de próprio punho. Disse: quando você for dar o testemunho, leve, porque eu, Simone Fittipaldi, aceitei a Jesus após o testemunho de Jesus curar a minha paciente de próprio punho, assinou e carimbou. E eu quero te dizer neste momento que o Senhor é Deus que ainda cura, que muda diagnóstico. O que o médico disse não tem nada certo se Deus não falou contigo. Creia, Deus é Deus de impossibilidade. Ele é médico por excelência. E Ele vai mudar a tua situação. Ele vai curar os teus órgãos, o teu coração, esta dor na coluna, essa dor de cabeça que não te deixa em paz. Deus irá visitar o teu corpo com saúde. Aleluia! E vai te dar vitória, porque assim como Ele me deu, Ele vai te dar vitória. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua operando milagres, curando os enfermos. Afinal de contas, irmãos, a Bíblia mostra meios pelos quais o Senhor opera, operando maravilhas e curando os enfermos. A Bíblia fala da fé, a Bíblia fala do dom de cura e a Bíblia fala dos dons, o dom de operações e maravilhas. E a Bíblia também fala da oração feita por um presbítero ungindo em nome do Senhor. Ele permanece curando, ele permanece fazendo maravilhas. E eu digo isso porque a palavra de Deus, ela nos garante isso. E em segundo lugar, nós vimos agora o que Deus é capaz de fazer. Ele já fez comigo também, ele me curou de câncer. E é por isso que eu estou aqui glorificando o nome desse Deus que cura, o Jeová Rafá, o Deus que cura toda enfermidade. Amém? Que você possa ser abençoado ainda mais, impactado por esse testemunho e que possa continuar crendo no Deus das impossibilidades, no Deus que a Bíblia diz que para Ele nada é impossível. Nós vamos continuar adorando ao Senhor Jesus
E neste momento, nós queremos convidar mais uma vez o cantor Benhane para estar louvando ao Senhor com 2 hinos e você continua adorando e recebendo de Deus nesta noite. Estão me perguntando se estou bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, eu não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. E quando me perguntam se estou bem, eu lembro que eu tô pra desistir. Mas quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui quando tudo só piora. É Ele quem me faz resistir. Eu tô bem porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Aleluia, glória a Deus. Mas quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa o filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui quando tudo só piora. É Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vou ficar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! É que a tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a tua presença me faz no deserto estar e ficar em paz. É que a tua presença, ela faz da tempestade
sempre fica aqui quando tudo só piora. Ele quem me faz existir. Eu tô bem porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Contigo eu sei que eu vou ficar bem, meu Senhor Jesus. Contigo eu sei que vai ficar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou temer e nem questionar, Deus, o que tu tens pra mim. Sei não vai falhar e nem se frustrar, mesmo que pareça que deu errado. E mesmo o vento soprando o contrário, do céu eu sei que vem a provisão. O controle está em suas mãos. Ninguém frustra, por mais que se pareça absurda. Do céu eu sei que vem a provisão. Quem prometeu ao Deus de Abraão, Deus proverá. Você pode adorar ao Deus provedor, Jeová Jireh. Ele está cuidando de você. Aleluia! Sem ajuda, por mais que se pareça absurda, do céu eu sei que vem a provisão. O controle está em suas mãos. Ninguém frustra, por mais que se pareça absurda. Do céu eu sei que vem a provisão. Quem prometeu ao Deus de Abraão, Deus proverá. Deus proverá aquilo que eu não consigo ver. A minha fé me fará alcançar. Deus proverá. Deus proverá o que meus olhos não conseguem ver. O sobrenatural Ele fará. Aleluia! Acalma o teu coração, aquieta a tua alma, descansa. Deus proverá hoje, amanhã e sempre. Aleluia! Deus proverá. Deus proverá aquilo que eu não consigo ver. A minha fé me fará alcançar. Deus proverá. Deus proverá o que meus olhos não conseguem ver. O sobrenatural Ele fará. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos irmãos, é chegado o momento de interação com os nossos ouvintes, os nossos internautas. Lembrando os irmãos
que você já pode enviar o seu áudio de até 1 minuto. Você se identifica, diz o seu nome, de onde está falando, não esqueça, e faz o seu pedido de oração. Lembrando aos irmãos que nós teremos logo mais o momento que considero um dos momentos mais importantes deste programa, o momento da palavra e o momento da oração. São os dois grandes momentos aqui, porque a palavra nos alimenta, traz a fé para nós e a oração nos faz chegar perto de Deus. Então daqui a pouquinho nós vamos orar, apresentando todos os pedidos de oração. Você que está enviando o seu áudio, está se preparando para enviar seu áudio, nós vamos ouvir e daqui a pouquinho nós vamos orar, apresentando todos os pedidos de oração. Você pode enviar o seu áudio para o número que vai aparecer aqui na sua tela, o número 99226-6009. Repetindo, 99226-6009. Envie o seu áudio para este número, faça o seu pedido de oração e já estaremos orando por você. Vamos então ouvir o primeiro áudio de hoje. Pai do Senhor, o meu nome é Loindo Moraes, estou em Sobradinho. Deus abençoe esse programa abençoado. Amém. Tenho 53 anos de evangélico. Olha, e nunca me arrependi de ter entrado por esse caminho. A luta tem sido grande, mas Jesus tem sido forte na minha vida. Mas estou passando alguns problemas sempre. Se não deixamos de não ter, mas confio que a vitória vem do Senhor Jesus. É um programa abençoado, essa igreja está no coração de Deus. Então orem por mim, eu creio na minha vitória que tudo Deus resolverá. Já conto com a vitória debaixo do sangue de Jesus, a paz do Senhor. Amém. 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 Deus abençoe o irmão Laurindo Moraes, não é, que participa conosco. 53 anos de vida com Deus. Que coisa boa, que coisa bonita, não é? Que Deus preserve a sua confiança, a sua fé e que o irmão prossiga servindo ao Senhor, sendo renovado todos os dias. E iremos sim apresentar a sua vida, irmão Laurindo. E como disse o irmão, a nossa vida é permeada de bênçãos, lutas, as dificuldades vêm, mas afinal de contas, há um Deus nos céus que muda o tempo, as horas, as estações, que remove rei e estabelece rei. Ele está conosco, Ele é o nosso forte, Ele é o nosso guia e certamente Ele vai chegar com vitória naquilo que o irmão precisa. Amém? Agradecemos a sua participação, irmão Laurindo, e vamos à segunda participação de hoje. Pastor, eu estou precisando de muita oração. Quero que o Senhor Jesus faça um milagre na minha vida. Aí Pois tem não. que ter muita oração, porque eu estou com problema na mente e preciso de muita oração. O meu nome é Delba Pereira, reside em Paraty, Paulista. Pois não, irmã Débora. Deus abençoe a senhora e que Ele traga paz. Nós trouxemos aqui uma reflexão bíblica hoje sobre uma ameaça que um servo de Deus ele passou. Nós falamos sobre Josafá e ele foi ameaçado, alguns povos que vinham contra ele, e diz a Bíblia que ele teve medo. Isso está no campo da mente. E uma das armas do diabo é atingir a mente do ser humano, do servo de Deus, trazendo medo, pânico muitas vezes, para desestabilizar a vida espiritual. Mas eu creio que Deus vai chegar com paz, Ele vai chegar com refrigério à sua mente. Nós mostramos aqui na reflexão de hoje que o caminho é oração e jejum. E assim como Deus respondeu a Josafá de forma satisfatória, dando vitória sobre aqueles povos, Deus vai lhe dar vitória também. Nós vamos orar daqui a pouquinho, irmã Débora, e eu creio na vitória, porque a sua vitória é minha vitória, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Vamos mais uma participação. Senhor, meu nome é Elias, sou da área 5, Alto da Saudade. Peço oração aos irmãos, quero pela minha mãe, que ela está internada na UTI do Hospital da Menor Magalhães, para que Jesus tome providência e que estenda suas mãos sobre ela. Agradeço e que Deus abençoe. Amém, querido. Deus abençoe também. Vamos orar pela mãe do irmão Elias, que está internada. Deus
ele é poderoso. Ouvimos aqui hoje, assistimos, né, um belo testemunho sobre cura. Então, irmão Elias, fortaleça a sua fé. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu creio que ele vai chegar também na sua mãe e vai fazer milagre, querido. Deus te abençoe. Vamos a mais uma participação. Meu nome é Alexandra, moro no Vasco da Gama. Faz mais de 6 anos que assisto esse canal, né? Esse canal Que 14. bênção. E amo esse programa, Deus fala ao coração. Glória Sou a muito Deus. grata, né? Que passei momentos difíceis, né? Na gravidez da minha filha. E através desse programa, Deus falou muito ao meu coração. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aqui Deus fala ao meu, Deus fala ao seu, Deus fala ao nosso coração. Queremos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Alessandra, que reside aqui em Recife, por sua participação conosco. E também, queridos, nós vamos apresentá-la a Deus, essa sua dificuldade, aquilo que a irmã está precisando. Deus é poderoso e a Bíblia diz que Ele faz muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus abençoe a serva de Deus. Logo mais estaremos juntos em oração. Vamos ouvir mais um áudio. Senhor Jesus, sou membro aí do Tempo Central, estou com na banda Canaã. Eu peço oração pela minha vida, da minha família, entendeu? Meu avô está doente, né? Certo. E eu peço oração, que Deus abençoe vocês. Meu nome é Pedro Henrique, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém, irmão Pedro. Deus abençoe. Nosso irmão congrega ali no Templo Central, faz parte da banda, né? E está precisando, faz pedido aqui, pede oração por sua família, a sua mãe, e nós vamos orar, crendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos mais um áudio. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Sheila, moro na cidade de Olinda, no Jardim Fragoso. Gostaria de pedir oração pelo batismo com o Espírito Santo. Que Amém. bênção. Deus abençoe. Amém. Olha que pedido maravilhoso, né? Irmã Sheila, a senhora alegrou a minha alma agora, não é? Como é bom a gente ouvir alguém pedir para Jesus lhe batizar no Espírito Santo. E quem quer batizar é Deus, não é? Ele é o mais interessado, irmã Sheila. Se a senhora continuar orando, continuar jejuando, buscando ao Senhor, se consagrando, meditando na palavra de Deus, certamente Deus vai realizar esse desejo do seu coração. E Ele pode fazer isso agora, Ele pode fazer isso hoje e a irmã receber o poder, o revestimento de poder. Nós vamos orar por esse propósito, irmã Sheila, e eu creio que a senhora vai entrar em contato conosco, dizendo: eu recebi o batismo no Espírito Santo. Deus abençoe a senhora, obrigado pela participação. E vamos, meus irmãos, à última participação de hoje. Pai do Senhor, eu Amém. me chamo Jacinéia de Brito Lima, Pois sou não, da irmã cidade, Jacinéia. do Cabo de Santo Agostinho. Peço oração pela causa justa da justiça trabalhista da minha filha de Macreide. Pois não. Saúde, oração por toda a família, por toda a minha família, viu? Em Sim, nome senhora. de Jesus. Deus Amém. abençoe. Amém, minha irmã. Deus abençoe a irmã Jacinéia de Brito. Nossa irmã reside ali em Cabo de Santo Agostinho. E ela faz um pedido interessante, irmãos, por uma causa justa na justiça. Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus justo, não é? A Bíblia diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele é justo e Ele aplica a devida justiça. E nós vamos apresentar esta causa que a nossa irmã pede, está nas mãos de Deus, e Ele é poderoso para dar vitória. Ele é o advogado dos advogados e Ele é o juiz dos juízes. E se Ele quer assinar, quem impede Ele fazer? Então nós vamos orar. É chegado o momento, meus irmãos, do final deste programa, e o momento de oração, um dos momentos esperados, né? E eu acredito que você que está em sua casa, ou no seu automóvel, você que está viajando, está comigo neste momento, neste propósito. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e vamos apresentar o nosso irmão Laurindo Moraes, a irmã Débora Pereira, irmão Elias, a irmã Alessandra, o irmão Pedro Henrique, a irmã Sheila e a nossa irmã Jacinéia de Brito, que acabou de falar conosco, além
dos demais que tentaram falar conosco, não é? São muitas pessoas tentando, enviando seu áudio, mas se não foi possível colocarmos aqui o seu áudio no programa, não se preocupe. Deus, Ele sabe do seu problema, Ele sabe a sua dor, Ele conhece o que o irmão, a irmã está precisando e nós vamos falar com Ele agora, nós vamos orar, nós vamos pedir a sua bênção e eu sei que Deus fará grandes coisas. Eu vou dizer de novo, Deus fará grandes coisas. Você crê nesta palavra? Então vamos orar. Antes, nós queremos agradecer ao nosso querido Benhane, não é, pela participação, por atender o convite do nosso pastor presidente. E lembrando aos irmãos que logo após a oração e a bênção apostólica, nós vamos encerrar este programa ouvindo o servo de Deus. Ele vai trazer suas considerações finais e também estará encerrando o programa louvando o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Feche seus olhos, dobre seus joelhos se puder e ore comigo. Bendito Deus, Pai amado, Senhor dos céus e da terra, amigo fiel, Deus de todas as horas. Estamos diante de Ti, Senhor, em oração, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez entrarmos na Tua presença, Senhor, conforme diz a Tua palavra, que nós devemos ter ousadia para adentrar a Tua presença. O véu foi rasgado, o Senhor nos possibilitou esse grande privilégio de entrar em Tua presença através da oração, no altar, Senhor, para Te buscar. E assim como fez Josafá, orou, Te buscou juntamente com todo o povo de Judá, eu somo a minha fé ao Teu servo, a Tua serva que está do outro lado, Senhor, que está de joelhos dobrados e que está em lágrimas apresentando a Ti esta causa, aparentemente difícil ou impossível. Situação, Senhor, que humanamente falando não tem como mais contornar. Mas Tu és o Deus que faz a roda grande passar por dentro da pequena. Tu és o Deus que move os céus e a terra. Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus de maravilhas. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. E já fizemos menção neste programa, Senhor, que a Tua palavra diz que não há outro Deus além de Ti. O Senhor mata e faz viver, fere e sara. E quem pode fazer escapar das Tuas mãos? Operando, Senhor, quem impedirá? Entra nesta causa, Senhor, nesta causa, na justiça que a Tua serva pediu, e tantos outros servos Teus que estão aguardando, Senhor, uma resposta satisfatória da justiça. Tu és juiz, Tu és advogado dos advogados, dá vitória ao Teu servo, a Tua serva, glorifica o Teu nome, Senhor, nesta madrugada. Senhor, eu quero Te apresentar os parentes dos Teus filhos. Recebemos aqui áudios, Senhor, em que Teus filhos pedem por mãe, por pai, por irmãos, por parentes que se encontram hospitalizados, que se encontram, Senhor, em UTI, que se encontram no Hospital da Restauração. Entra lá, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Faça milagres, assim como nós ouvimos aqui nesta noite. Senhor, Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de operações e maravilhas. Tu és o mesmo, Tu continuas a operar e cremos no Teu agir, Senhor.
e pedimos a Ti neste momento, nós clamamos, faça milagre, opera maravilhas, entra nesta causa, Senhor, que nós não podemos entrar. Entra, Senhor, na mente da Tua serva que nos pediu. Tu não vai permitir que a Tua serva enlouqueça. Toca agora, Senhor, na sua mente, lhe dê paz, lhe dê saúde mental, Senhor, lhe dê graça, lhe dê refrigério. Eu te peço como teu servo, opera maravilhas a todos quantos estão precisando, estão te buscando, Senhor, e humildemente reconhecem que somente o Senhor pode fazer. Eu concluo dizendo que cremos, precisamos e dependemos totalmente de Ti. É no nome santo de Jesus que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Quero agradecer a honrosa oportunidade, este convite maravilhoso, mandar uma saudação para todos que estão assistindo. Deus abençoe a cada um de vocês e vamos adorar ao nome de Jesus. Quando minhas forças eu não encontrei, procurei amigos e não os achei. Quando me senti sem forças pra lutar, quando vi o mundo me abandonar, quando me disseram não ter solução, em um misto de tristeza e frustração, quando eu pensei ter chegado o meu fim, quando eu me preparei pra desistir, foi aí que Deus se revelou dentro do quarto, me dando aquele abraço que só Ele sabe dar, quebrando o silêncio a me falar: filho, teu amigo sou eu, que não te abandona sou eu, pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar, filho, essa presença sou eu, que abraça a tua alma sou eu, põe no rosto um sorriso, eu não desisto daquilo que é meu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Quando minhas forças eu não encontrei, procurei amigos e não os achei, quando me senti sem forças pra lutar, quando vi o mundo me abandonar, quando me disseram não ter solução, em um misto de tristeza e frustração, quando eu pensei ter chegado o meu fim, quando eu me preparei pra desistir, foi aí que Deus se revelou dentro do quarto, me dando aquele abraço que só Ele sabe dar, quebrando o silêncio a me falar: filho, teu amigo sou eu, quem não te abandona sou eu, pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar, filho, essa presença sou eu, quem abraça a tua alma sou eu,
desisto daquilo que é meu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Você não pode desistir, você não pode parar em meio à tempestade. Sou eu quem ando sobre o mar. Sinta agora minha presença. Sou o Deus que te sustenta. Sou teu Deus, sou teu Pai. Confia em mim, filho, teu amigo. Sou eu, quem não te abandona. Sou eu. Pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar. Filho, essa presença sou eu, quem abraça a tua alma. Sou eu, sou eu. Põe no rosto um sorriso, eu não desisto daquilo que é meu.